Vamos à palavra, Lucas, capítulo de número 5. Hoje tem avivamento, né, irmão? Depois disso. Lucas, capítulo 5. Esse povo já gosta, né? Quem achou, diga vitória. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Olhe para alguém e diga: pegue a rede, porque hoje tem peixe. Aí você reage do jeito que você quiser, irmão. Alguns dias antes do pastor falar o tema para a gente, eu estava no meu trabalho. Como o pastor fala, a gente tem uns mistérios com Deus diferentes, né? E de tempos em tempos Deus me desperta para estudar algum texto da Bíblia, especificadamente um texto. E meu coração estava ardendo para estudar, examinar Lucas 5. Até então o tema, a princípio, poderia ser outro, né? Mas aí no percurso mudou. E quando foi dado o primeiro tema, eu falei: Senhor, vai fugir um pouco da linha teológica do que eu quero nesse momento me alimentar. E quando foi enfatizado que seria Jesus é suficiente, voltou-se ao propósito que eu estava em oração. Lucas fala desse fato, ele narra em minúcias aquilo que Mateus nem Marcos fala sobre o chamamento de Pedro, os filhos de Zebedeu, os 4 primeiros, aqueles que se destacaram no rol dos discípulos e obteram alguns diferenciais diante dos demais. Pedro aqui, ele tem um encontro com Cristo, e não é a primeira vez, mas nesse dia foi marcante. A Bíblia diz que Jesus estava indo à beira do lago de Genezaré, ou Tiberíade, ou Quirinete, como diz alguns, e ele avista uma grande multidão, e a Bíblia mesmo fala que ele então pede a Pedro o barco emprestado. Ele sobe no barco e dali, depois de afastá-lo um pouco da praia, ele começa a pregar. Depois que Jesus prega, ele vira para Pedro e dá uma ordem: vá para o mar fundo, vai para o profundo, saia da beira e lança as redes. Pedro fala: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos um lambari, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Pedro foi, talvez até duvidando, talvez meio receoso, mas ele foi. Diz a Bíblia que quando eles lançaram a rede, eles pegaram tantos peixes que tiveram que pedir ajuda para trazer esses peixes para a beira da praia. E a Bíblia diz que Pedro, olhando para o Cristo que ali estava, disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens. E a vida de Pedro mudou, a vida de Tiago mudou, a vida de João mudou, a vida de André também mudou. Esses 4 homens tiveram uma experiência pessoal com Cristo, uma experiência individual com o Senhor, cada um com a sua visão, cada um com a sua perspectiva. Mas o mais interessante é o que nós aprendemos em primeiro lugar, que naquele dia não era dia de primeiramente Pedro pescar, aquele dia era dia de primeiramente Pedro ser pescado. E existem situações na nossa vida que Deus vai criar ou permitir para que venhamos entrar na rede de Deus. E eu estava falando com Deus e Deus esclareceu isso ao meu coração. Eu vou permitir pessoas passarem por algumas coisas perto de você, ou até mesmo você, para que vocês entendam que existem dias que você não vai pegar nada, mas você será pego por mim, será apanhado por mim. Eu quero profetizar que alguém na tua vida, na tua família, nessa casa, nessa festa, nesse ministério, está entrando na rede de Deus.
Entenda uma coisa: Deus, antes de fazer a partir de você, através de você, primeiro Ele vai fazer em você. Você não pode pregar, você não pode cantar, você não pode transmitir aquilo que você não tem, aquilo que você não recebeu, aquilo que você nunca viveu. Então Deus quer trabalhar na vida de Pedro, para depois trabalhar através de Pedro. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui, que não é a primeira vez que Pedro está vendo Jesus. Diz em João capítulo 1, que João Batista, ele vai olhar para João e também para André e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele vocês devem seguir. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus e disseram: Senhor, diga-nos aonde tu repousas. Jesus falou: vem e vê. E ficaram com ele naquele dia. André encontra Pedro, Jesus olha para Pedro, primeira vez que eles se conhecem, ele vai dizer: tu não se chamarás mais de Cefas, teu nome a partir de hoje será Pedro. Mas a expressão usada é que eles ficaram com Jesus só naquele dia. Depois voltaram para a sua vida, voltaram para o seu cotidiano. Mas Jesus, irmão, não tem um encontro com alguém para simplesmente ficar nisto. Deus, quando tem um encontro contigo, pode ter certeza que nunca mais o Senhor vai se separar de você. Mas pastor, o meu pecado não afasta Deus de mim. Está enganado. Teu pecado afasta você de Deus. Porque quando Adão pecou, Deus não deixou de chegar no lugar do encontro. Adão que não estava no lugar do encontro. Mesmo sabendo que Adão pecou, Deus desceu e foi encontrar com Adão. O pecado não afasta Deus de você. O pecado afasta você de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te procura. Porque Ele falou para Adão: Adão, 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 aonde é que tu estás? Eu sei que o pecado não quer que você se encontre comigo, mas eu te amo acima do teu pecado. Então eu vou te procurar até você responder aonde você está, porque eu preciso te achar. Então Jesus, ele mesmo sabendo da realidade de Pedro, ele escolhe o barco de Pedro. Existiam vários barcos parados naquele momento, até porque já havia amanhecido. Existiam 14 cidades com no mínimo 15 mil habitantes ao redor de Tiberíade. Era um lugar comercial nas manhãs, porque todos os pescadores vendiam o seu peixe. Aí alguém olha e pensa que foi uma noite de frustração. Você está enganado. Um pescador tendo uma noite lucrativa, ele vivia no mínimo 3 meses de uma pesca. Então para Pedro não foi uma noite só frustrante. Significava muito mais, porque quem está dentro do barco entende o processo, mas quem está fora não sabe como a noite foi difícil. Então não queira que as pessoas entendam porque o teu barco voltou vazio. Mas ainda que elas não compreendam, Jesus vai subir no teu barco. Naquela manhã não havia entrado um peixe, mas foi naquela mesma manhã que um peixe não entrou, Jesus escolheu o barco de Pedro para ele entrar. E eu fiquei me perguntando: Senhor, por que o barco de Pedro? Pedro era o peixe da Galileia. Segundo a cultura da Palestina antiga, Pedro era o homem mais instruído na pesca nos dias de Cristo. Então a responsabilidade maior estava sobre ele. O Senhor é estrategista. Ele sabe que se ele convencer a Pedro, a possibilidade de convencer os demais é grande demais. Então ele escolhe o barco daquele que influencia, porque a partir daquele que influencia, outros serão influenciados também. Só que o barco que Jesus escolhe sempre é o barco daquele que está passando das piores noites da sua vida. Aí você se pergunta: Deus, por que o processo é difícil? É porque você será o pontapé inicial que eu vou usar para fazer toda a obra dentro da sua casa, dentro da sua família, até mesmo no teu próprio ministério. Deus escolheu Pedro talvez para carregar o fardo mais árduo daquele dia, mas o pontapé inicial para a colheita começou no barco de Pedro.
Você não entendeu o que eu disse. Você está dizendo, porque eu passo aquilo que os demais não passam. Porque vai ser a partir do teu barco também que a situação vai virar, que as coisas vão melhorar. Você é referência de sacrifício, mas você também será referência de vitória. Olhe para alguém e diga para ele isso. Você é referência de renúncia. Você é referência de pagar o preço. Isso, mas você também será referência de alguém que é abençoado, de alguém que é honrado, de alguém que é próspero, de alguém que é espiritual, de alguém que tem autoridade. O mesmo preço que você paga é aquilo que vai te elevar para ter aquilo que os outros não vão ter. Não é a primeira vez. E Marcos usa uma expressão muito legal, pastor Maurício, porque a Bíblia diz em Marcos que quando os filhos de Zebedeu saíram do barco, Zebedeu ficou com os jornaleiros. Eu procurei subsídio para entender. Jornaleiros eram aqueles empregados que faziam freelances. E eles eram chamados aqueles que não têm compromisso. Quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama Tiago, João e André, eles têm a escolha: ou eu sigo a Jesus, ou eu fico junto com aqueles que não têm compromisso. Quem entende que Cristo é suficiente, ele não tem medo de abrir mão de nada, porque ele entende que ele não foi chamado para ficar sem compromisso, ele foi chamado para andar com Jesus, e para andar com Jesus tem que ter compromisso. E eu te falo, você que decide, ou larga a rede, ou segue a Cristo, ou fica com aqueles que não têm compromisso. Quem não tem compromisso, naquele dia ficou com a rede vazia. Mas quem tem compromisso vai viver com uma rede cheia. A minha geração precisa entender que o Senhor não obriga, o Senhor chama. Vou repetir isso aqui: o Senhor não obriga, o Senhor chamar, nos dar a intenção, ou melhor, nos dar a condição da gente aceitar ou não. Só que antes do Senhor chamar, primeiro Ele marca. E toda vez que Deus te marca, é impossível você rejeitar o seu chamado. Tem gente que está aqui que foi marcado no ventre, mas ainda não ouviu o chamado. Só que vai chegar um momento na sua vida que Deus vai te chamar. Você não vai entender o porquê que você está aceitando, mas você vai viver tudo aquilo que Deus determinou que você viveria. Pedro não está entendendo, mas ele já é referência. Ele é estrategista, o Senhor é estrategista. Ele em uma tacada só vai ganhar mais 3. Ana, quando canta em 1 Samuel capítulo 2, ela vai dizer, dentre tantas coisas que ela poderia falar, ela vai dizer: o Senhor é o general de guerra. E todo general não trabalha sem estratégia. A palavra Senhor em todo o Antigo Testamento não está empregada à primeira pessoa da Trindade, mas sim ao próprio Cristo. É Ana dizendo que o nosso Cristo, ele tem uma estratégia tão poderosa que ela não pode ser vencida. E quando ele estabelece ela, a gente vence. E aqui que eu quero que você entenda, você está muito preocupado em agir pela força, enquanto Deus quer que você haja pela estratégia. Quem trabalha na estratégia poupa força. Quem trabalha na estratégia tem menos desgaste. Porque estratégia não está na condicional da força, está na condicional da sabedoria. Pedro pescou a noite toda com seu conhecimento pessoal e profissional, e seu barco terminou vazio. Pela manhã, quando Jesus dá ordem, e é paradoxal, porque pela manhã não se pesca em águas profundas, se pesca em águas rasas. Aí Pedro, ele entende, nós pescamos a noite toda, ele dizendo: Senhor, nosso método falhou. Mas sob, é uma palavra doravante aqui no grego, e essa palavra só é usada para início de uma nova fase. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, a fase até agora foi difícil, mas essa palavra está causando algo em mim que me faz acreditar que a partir de hoje começa uma nova fase.
Pelo amor de Deus, olha para alguém e diga para ele: doravante. Diga, ele nunca mais vai esquecer isso. Quando o diabo tentar te acusar, te humilhar, diga para ele: doravante. Eu acredito, bata no peito, que a partir desse congresso, que a partir dessa festa, eu estou entrando em uma nova fase. A minha rede estava vazia, mas ela não vai terminar vazia, porque a pesca será maravilhosa. Quem crê nisso aí, pelo amor de Deus? O meu método faz o barco ficar vazio. Jesus chega, Pedro está lavando a rede. Marcos diz que os outros estavam consertando, ou seja, um lavando, a gente vai esquentar, e prega comigo, um lavando e o outro, vamos lá, um lavando, segue aqui, ó, um lavando, não, repete, vaza aí, não tem jeito. Um lavando e outros consertando. Aqui está o sentido do que é evangelho. Não adianta consertar se está sujo. E não adianta lavar se está ruim. Meu Deus, me ajuda. Tem gente que é ótimo para consertar, mas só vive sujo. Tem outros, você olha, meu Deus, que brilho, que roupa, que cara, que presença, que postura. Todo arrebentado. Mas Deus vai te dar um banho hoje e vai te consertar. Oh, da badacalachúria. A festa que Jesus é suficiente. Ninguém fica com a roupa meio suja, meio lavada, não. É melhor do que Omo, é melhor do que Surf, sei lá qual é a marca de sabão que tu usa. O que sai desse altar te limpa por inteiro. E tem mais, é por dentro e é por fora. É por fora e é por dentro. Tem mais, consertar não é Deus que conserta, é você que se conserta ou conserta. Você já viu aquilo que Deus consertar quebrar, irmão? Já viu? Duvido. Pode ter dado errado porque você foi no seu método, você foi no seu jeito. Aí pegou o que? Eu já fui pescar, irmão. Eu pescava bastante. Tem um cara de pescador não, mas eu gosto. E eu dei uma vacilada, porque, irmão, lá no meio da lagoa, tu perder a comida dá ruim, irmão. Os pescadores te olham, e eu tinha que andar com isopor, com a comida dentro, refrigerante e agulha, para costurar a tarrafa, porque se desse ruim, se tivesse buraco, não adiantava. E eu com a água aqui, pastor, andando. Irmão, não sei onde eu pisei. Que eu não pisei nada, eu afundei mesmo. E virou tudo. E o pão molhou, tudo molhou e eu perdi a agulha. Eles olharam para mim e falaram assim: Gabriel, tu acabou com a nossa pesca, cara. Porque não tem como consertar a tarrafa e não tem comida para comer. E eles jogavam a tarrafa. Eu naquele dia eu pesquei uma árvore, não foi um galho. Porque o tamanho do tronco, irmão, misericórdia. E para pescar não dá, tem que limpar. Tem que limpar. Só que tem gente, eu vou pregar, irmão, que está com a rede suja. E mesmo assim está lançando. Aí fica em depressão. Põe a culpa em todo mundo. E Deus está falando: rapaz, é tão simples. Rede você tem, força você tem, agulha você tem, comida você tem, só falta limpar. Olha para alguém e diga para ele: deixa Jesus te lavar. Não, fala com mais força aí, irmão. Você não estava adorando, a gente vai adorar. Diga: deixa Jesus te lavar. Porque esse peixe tem que entrar ainda esse ano, irmão, pelo amor de Deus. Então diga: lava tudo, limpa tudo, jogue essa sujeira fora. É o lava-jato de Jesus.
Wisber fala uma coisa interessante. Todo púlpito é um barco de pesca. Então toda vez que o pastor fala, toda vez que o ministro canta, é uma rede que está sendo lançada. Só que muitas das vezes a gente diz que essa rede é para fulano. E muitas das vezes essa rede é para nós. E se tu ficar enrolando, Jeová vai tirar a rede e vai pegar o anzol. Porque a pesca vai ser individual. Eu vou te pegar onde você estiver e vou te alcançar. E vou te trazer. Bom, já saí de tudo que eu estudei. Jesus quer falar com a gente assim. Pedro empresta o barco para Jesus e Jesus dá uma ordem: afasta um pouco da beira. É um pouco, não muito, mas tem que afastar. Aqui está o segredo também, gente. É lavar, é consertar, mas tem que afastar. Alguém não pegou ainda? Não dá para ignorar isso. Deus não te limpou, Deus não te consertou para você continuar aonde está, andando com quem você está andando, nos ambientes que você ainda está frequentando. Afasta. Quando ele desce, Marcos diz que ele vê, antes de chegar à beira da praia, eles consertando e lavando. O processo já havia começado, sem eles saberem. E tem coisa que dá ruim para o processo começar, senão a gente vive adiando. Então Deus já viu, estão consertando, Jesus, né? Estão lavando, só falta afastar um pouquinho. E eu vim profetizar em nome de Jesus, irmão. Você pagou um preço terrível para se lavar. Você pagou um preço terrível para consertar um negócio. O que é se afastar diante disso? Se afasta. Ele não manda se afastar e vai embora, pastor Maico. Ele manda se afastar, mas ele sobe no barco. Ai, Joma, Deva, Sai, Jominagai. É Deus dizendo: eu vou te afastar, mas estou contigo. Eu vou te afastar, mas não vou te deixar sozinho. Eu vou te afastar, mas vou estar dentro do teu barco. Eu vou te afastar, mas não vou te abandonar. Ele te afasta, mas ele está contigo na madrugada. Ele te afasta, mas ele está contigo pelo amanhecer. Pode todo mundo faltar, mas eu não vou faltar. Eu estou na casa. Eu estou na casa. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus aqui. Amigo com rede cheia tá aí, irmão. Tem muito. Mas amigo com uma rede vazia, só Jesus mesmo. Eu vou acreditar no teu barco quando ele estiver vazio, não quando ele estiver cheio. Mas eu vou entrar e eu vou fazer um negócio aí. Jesus vai entrar no teu barco. Vai entrar. Algumas coisas vão mudar aqui, irmão. Vai ter gente que vai entrar no processo de separação. Esse processo não foi por acaso. Deu errado porque Jesus precisava entrar. Deu errado porque ele precisava fazer um negócio. Afasta e obedece, irmão. Deu errado para você, mas não vai dar errado quando Jesus entrar. Pedro, afasta. Estou encerrando. Afastou. Jesus pregou, eu não sei quantas horas. Normalmente os sermões de Jesus, se você estudar, não eram pequenos. Barco é propriedade íntima de um judeu. Vou repetir isso aqui. Judeu não empresta barco. Pois se quiser pode pesquisar. Porque barco fala de intimidade. Quando as tuas coisas derem ruim, faça igual a Pedro. Entra na minha intimidade. A gente vai debulhar isso aqui.
Jesus entra na intimidade de Pedro, mas não trabalha em Pedro ainda. Ele entra na intimidade de Pedro, pastor Luiz, para trabalhar na vida dos outros. E Pedro está lá esperando. É verdade. Ô glória, olha lá, tem um paralítico andando ali, ó. Ih, tem um cego vendo. E a rede vazia. Caramba! Jesus está entrando na intimidade de Pedro e está trabalhando através da intimidade dele. Jesus jamais, entrando em algum lugar, em alguma pessoa, vai permitir que as coisas fiquem do mesmo jeito que estão. Deus às vezes vai te usar apenas para um propósito, mas nesse ato dele te usar, você será abençoado. Você crê nisso, irmão? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora faze-te ao mar largo, ao mar profundo, sai da beira. Vai. Em alguns textos está escrito que ele vai dizer para Jesus: Senhor, pescamos. Não é eu pesquei. O que ele fala? O que ele fala? Não é singular, é plural. Pedro está dizendo: não fui só eu que me frustrei. Se é hora de eu ser abençoado, eu preciso dizer que eu não passei isso sozinho. Pescamos à noite e nada apanhamos. Não foi só eu que fiquei vazio. Eles também não apanharam nada. Mas sob a tua palavra. O que Pedro está dizendo? Lança. Ele disse: eu lançarei. Ele disse o quê? Ele disse: eu lançarei. Lançaremos a rede. Aí eu fui estudar um pouquinho isso aqui, pastor Maurício. É simples. Pescar em águas rasas, você não precisa muito de ajuda. Mas para pescar em águas profundas, primeira coisa, quando Jesus chega, barco ancorado, rede estendida, Pedro fora do barco. Quando Jesus chega, Pedro pega a rede, sobe no barco, tira a âncora. Peraí, gente, você não pegou isso aqui não. Jesus chega, Pedro está fora do barco, a rede estendida e o barco. Mas quando Jesus sobe, Pedro pega, sobe para o barco, e Jesus fala: agora tira a âncora. Se tu não pegar isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, esse processo, isso não é para todos, mas é para alguém. Se é para você, pega, e pega, agarra mesmo. Que Deus hoje está dizendo: pode pegar a rede, sobe para esse barco, porque é noite de tirar a âncora. Oh Deus, como disse o cantor, passou álcool na mão, pega na mão de alguém, por favor. Eu não quero ser chato com isso, mas diga para ele: nessa noite o Senhor te trouxe aqui só para tirar a sua âncora, porque esse barco precisa andar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que hoje Deus tira essa âncora, porque o mar tá para peixe. Vai pescar. Tira essa âncora, tira esse desânimo, tira essa insegurança, tira esse medo, pega e vai, porque Deus mandou e acabou. O mar dá para peixe. Só que tem um porém. Primeira regra: para pescar no mar profundo, a rede tem que ser resistente. Aqui vai a quarta regra. Além de você ter que costurar, lavar, além de você ter que afastar o barco,
Existe um elemento que Deus vai usar para dar resistência à sua rede. Eu estudei um pouco na enciclopédia da vida de Jesus. Um dos motivos culturais de estender as redes nos varais. É simples, mas é profundo. O vento batendo nessa rede, toda vez que ela é usada, passando pelo processo do vento, ela obtém uma resistência maior que anteriormente. Eu fiquei doido com isso aqui. Falei, Senhor, já percebeu? Toda vez que Deus quis dar algo grande para o seu povo, Ele usou o vento? Você não entendeu? Para ressuscitar no vale, sopra o vento. Para abrir o mar, sopra o vento. Para descer o Espírito, vento veemente. Você não entendeu nada, mas meu corpo arrepiou mesmo você sem entender. Eu estou dizendo que esse vento está trazendo resistência. Quem disse que ia sair mais fraco se enganou. Eu estou trabalhando nesse vento, rapaz. Peixe grande não entra em rede fraca. Peixe grande só entra em rede resistente. Deixa o vento soprar. Jesus não te livra do vento, porque o vento veio por causa dele. Jesus não livrou Pedro daquela madrugada, mas Jesus chegou naquela manhã, dizendo para Pedro voltar onde ele foi frustrado, dizendo para Pedro voltar onde deu errado. Pedro vai dizer, Senhor, quando ele fala, sob a tua palavra lançaremos a rede, sob a indicação daquilo que está embaixo. Sobre é aquilo que está, sob é aquilo que está. Pedro está dizendo, eu vou lançar a rede, mas eu estou debaixo da sua palavra. E só entra peixe na rede de quem está debaixo da palavra. 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 A igreja que vai resistir o que está para acontecer, pode gravar bem que está gravado, é só a igreja que está na palavra. Peixe não fica onde não tem palavra. Pemanuque devácia. Pedro não suporta, peixe não suporta aonde não tem palavra. Ei, eu quero dizer para você que se tem palavra de Deus na tua vida, não precisa fazer força, é só lançar a rede, porque o cardume vai entrar dentro da tua rede. Pega essa profecia aí, eu vou sob a tua palavra. Para encerrar, para pescar de noite é mar fundo, é uma tática natural. Pescar no fundo tem que ser de rede. Só que de manhã, para pescar tem que ser no raso. Jesus, olha como Jesus é suficiente, gente. Jesus vai usar um método dos discípulos, mas na hora dele. Meu Deus. Você usou um método certo. Poderia até ser na hora certa. Mas Jesus mostra como Ele é suficiente, provando para Pedro, quando eu estou no barco não tem hora. Quando eu quero que entre peixe, vai entrar. Tem gente esperando estação. Eita. Tem gente que está esperando mata para peixe. Mas Jesus está dizendo, Pedrão, anota essa. Quando eu estou no barco, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser à tarde, pode ser pela madrugada, mas vai ter que entrar na rede o peixe. Quem pode pegar isso? Levanta a mão lá em cima, dá um brado de vitória, faz alguma coisa na casa.
Olha para alguém e diga: não tem hora, irmão. Pode ser agora. Que o telefone pode tocar. Que o teu vizinho pode... Oh, meu Deus do céu. Senhor, visita a sala vermelha, eu creio. Pode ser agora. Pode ser agora. Há um manto aqui que o Espírito Santo está me dizendo que vai derramar uma unção de pesca. Pega! Pega a autoridade espiritual aí agora. Pega a autoridade espiritual aí agora. Pega a autoridade espiritual aí agora. Sacode. Epa! Amanabada cominavas. Rebinacanto, rebinavá, obidacauá, sobidevá. Pega. É 6 anos lançando a rede e não teve hora não. Foi na pandemia. Peixe, eu tô sentindo ele aqui.